Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Avião dos Estados Unidos leva 116 brasileiros deportados para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Justiça de Nova York condena trader, operador de mercado, por propina ligada à Petrobras. Instituto Brasileiro recebe o maior prêmio ambiental da ONU pelo trabalho de monitoramento da Amazônia. Banco Central Americano reduz taxa básica de juros e medida alivia o bolso da população. Congresso Latino de Estética reúne brasileiros e americanos para impulsionar negócios na beleza em Massachusetts. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um avião dos Estados Unidos levou 116 brasileiros deportados para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Esse foi o voo de número 34. Quase 3 mil brasileiros já foram repatriados para o nosso país só neste ano de 2025. O governo brasileiro montou mais uma vez uma estrutura oferecendo apoio humanitário, assistência em saúde e acompanhamento psicológico para receber os brasileiros deportados dos Estados Unidos. Eles foram recebidos através do programa Aqui é Brasil, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com apoio de órgãos federais e governos locais, no domingo. Ao todo, 100 homens e 16 mulheres foram repatriados no aeroporto de Belo Horizonte, em Minas Gerais. No grupo, também haviam crianças e adolescentes, 2 deles desacompanhados. Não foi informado o destino dos jovens. O Itamaraty disse que desde janeiro de 2025, 34 voos provenientes dos Estados Unidos chegaram no Brasil. Até agora, cerca de 2,8 mil brasileiros já foram detidos e expulsos do país. É o maior volume de deportados em 25 anos. Em Nova York, uma iniciativa de políticos democratas pode impedir que o ICE prenda imigrantes durante audiências de rotina nos tribunais de imigração. Trata-se de um projeto de lei que quer exigir que os agentes federais tenham mandados de prisão. Caso contrário, eles vão ser impedidos de atuar nas cortes em todo o país. O projeto de lei foi apresentado pelos democratas Dan Goldman, Adriano Espaillat e Nydia Velázquez em Nova York, mas precisa ser votado e aprovado pelo Congresso americano em Washington, D.C. A ideia é criar uma iniciativa federal que limite a ação dos oficiais do ICE dentro dos tribunais de imigração, exigindo que eles apresentem um mandado de prisão nominal, caso contrário, não poderão deter o imigrante. A iniciativa foi pensada depois do alto número de denúncias envolvendo agentes do ICE, sendo acusados de prender imigrantes que comparecem em audiências rotineiras nos tribunais de imigração. Segundo os políticos democratas, as ações são arbitrárias, estão gerando medo e provocando caos no sistema migratório, com 80% das pessoas deixando de comparecer aos tribunais. Um novo estudo do projeto de dados de deportação da Universidade de Berkeley, da Califórnia, descobriu que das 220 mil pessoas presas pelo ICE neste ano, quase 75 mil não tinham antecedentes criminais. O projeto de lei ainda não tem data para ser votado. Mais de 80% das pessoas não têm comparecido às audiências e isso é sempre a pior escolha, porque se você não comparece, é 100% de chance que você vai ter uma ordem de deportação automática. Então, o meu conselho para os meus clientes e para todos é simples: não vá sozinho, tenha um profissional, um advogado com você, porque o aconselhamento correto jurídico faz toda a diferença, especialmente hoje em dia. Ainda falando de imigração, ONGs estão denunciando que crianças estão enfrentando sozinhas tribunais de imigração aqui nos Estados Unidos e assinando documentos sem conhecimento legal, algo que, segundo a lei norte-americana, não pode acontecer. Eliseu Caetano tem os detalhes. Em Tucson, no Arizona, 25 menores de idade que chegaram sozinhos à fronteira estão sendo levados à corte de imigração sem advogado, tradutores ou acompanhantes de ONGs. Tenemos a niños de 1, de 3, de 15 que se están presentando
Temos crianças de 1, de 3 e de até 15 anos que estão sendo levadas sozinhas à justiça. ONGs denunciam que muitas crianças são obrigadas a assinar documentos de autodeportação, sem entender o inglês ou o que está acontecendo. Uma prática que, segundo elas, viola a lei norte-americana. O sistema migratório nos Estados Unidos, ele é civil. E por isso não existe um direito constitucional garantido a um advogado pago pelo governo. Mas, na minha opinião, isso fere diretamente os princípios do due process e do fundamental fairness, que são pilares no sistema migratório norte-americano. Em março, a administração Trump cortou a ajuda financeira e proibiu ONGs de prestarem assistência legal, afetando cerca de 25 mil crianças imigrantes. Obrigar uma criança a enfrentar sozinha uma audiência que pode pode resultar na sua deportação, muitas vezes para um país em que ela corre risco de violência, tráfico humano ou até mesmo perseguição, vai contra qualquer noção de proteção infantil e de justiça processual. No ano passado, 400 mil menores ficaram sob custódia do governo, muito além do prazo legal. E agora correm o risco de autodeportação. O governo ainda tenta reverter o Acordo Flores, que há mais de 2 décadas garante direitos básicos para crianças imigrantes detidas aqui nos Estados Unidos. Manter crianças presas por mais tempo do que a lei permite fere diretamente o Acordo Flores e padrões internacionais de proteção infantil. As justificativas que foram apresentadas, que foram falhas logísticas e atrasos, elas não podem ser normalizadas. Toda hora, a mais profunda detenção aprofunda traumas e o que essa criança terá de vida no futuro. Os Estados Unidos anunciaram uma proposta que pode mudar a entrada de milhões de turistas aqui no país. O governo planeja exigir de visitantes de nações isentas de visto que elas entreguem o histórico das redes sociais dos últimos 5 anos. A medida foi publicada no Registro Oficial do Governo e amplia a checagem digital para cidadãos de 42 países, entre eles Reino Unido, França, Alemanha, Japão e Austrália. Hoje, esse fornecimento é opcional, mas passaria a ser obrigatório se for aprovado. Segundo autoridades, o objetivo é reforçar a segurança nacional. Críticos alertam para os riscos à privacidade e à liberdade de expressão. O Brasil não participa desse programa de isenção de vistos, mas turistas que solicitam vistos para cá também estão tendo suas vidas rastreadas nas redes sociais. No próximo bloco, Justiça de Nova York condena trader por propina ligada à Petrobras. E mais, Banco Central reduz taxa básica de juros nos Estados Unidos e medida significa alívio no bolso da população. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Em Nova York, um julgamento voltou a colocar a Petrobras, empresa brasileira de petróleo, gás e energia, no centro de um escândalo internacional de corrupção. O trader Glenn Otzmel, de 66 anos, confessou no tribunal ontem ter pago propina a funcionários da estatal brasileira de petróleo para garantir vantagens em contratos de compra e venda do óleo. Ele foi condenado a 15 meses de prisão. O trader ainda vai ter que pagar multa e cumprir condições de liberdade vigiada. A corrupção foi revelada na investigação da Lava Jato no Brasil e acabou virando um processo de julgamento em Nova York. A Petrobras foi considerada vítima desse esquema, já que funcionários foram corrompidos para favorecer esses esquemas de negócios ilícitos. O número de vagas de trabalho nos Estados Unidos teve uma pequena alta em outubro, mas os especialistas estão dizendo que a situação não é tão boa assim quanto parece.
Em outubro, mais de 7,7 milhões de vagas de emprego estavam abertas no país. Foi um pouco mais do que nos meses anteriores, mostrando que as empresas continuam precisando de trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, os dados mostram que as contratações diminuíram, as demissões aumentaram e muita gente deixou de pedir demissão por conta própria. Ou seja, há mais vagas disponíveis, mas o mercado está mais duro para quem procura trabalho. Esses números saíram com atraso por causa do fechamento parcial do governo, o shutdown, que durou quase 2 semanas e atrapalhou a coleta de informações. Para muitos analistas, esses dados mostram um mercado de trabalho em movimento, mas com sinais de alerta. A abertura de vagas é positiva, mas a queda nas contratações e o aumento das demissões podem indicar um período mais difícil para os trabalhadores nos próximos meses. O Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros aqui no país. O anúncio foi feito pelo presidente do Fed, Jerome Powell, e mostrou que o corte foi de 0,25 ponto percentual. Com isso, os juros vão para um intervalo entre 3,5% e 3,75% ao ano. Esse é o terceiro corte seguido e o menor nível das taxas desde setembro de 2022. A decisão já era esperada pelo mercado. O corte reflete a tentativa de estimular a economia americana em um momento de pressão política da Casa Branca. A expectativa é de que novos ajustes possam ocorrer no início do próximo ano, caso os indicadores econômicos continuem mostrando uma desaceleração. Esse anúncio de hoje significa também boas notícias para a população, como empréstimos e hipotecas mais baratas e redução de dívida do cartão de crédito. Na capital, em Washington, D.C., o presidente Trump discutiu com líderes europeus o plano para encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia. Os Estados Unidos também pressionaram o governo de Kiev a realizar novas eleições presidenciais, já que o mandato de Zelensky terminou no ano passado. A proposta americana, que pode acabar com a guerra na Ucrânia, foi discutida nesta quarta-feira entre Donald Trump, o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Enquanto tenta evitar perda de território para a Rússia, Kiev busca garantias de segurança de parceiros na Europa e nos Estados Unidos. A conversa acontece um dia após Zelensky ter dito que o país está pronto para novas eleições, contanto que seus parceiros ajudem com a segurança durante o pleito. O mandato de Zelensky acabou em maio de 2024, mas porque o país está em guerra, não houve novas eleições, então ele segue com o chefe de Estado. A declaração é uma reação à crítica de Donald Trump, de que a Ucrânia estaria usando a guerra para não realizar eleições. Os Estados Unidos pressionam Kiev a aceitar a proposta. Washington deve receber hoje um plano atualizado, segundo uma declaração do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, Instituto Brasileiro recebe o maior prêmio ambiental da ONU pelo trabalho para combater o desmatamento na Amazônia. E você vai ver também que estudo revela que roubo e vazamento de dados pessoais causam mais danos emocionais do que financeiros. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. O Instituto Brasileiro Amazon venceu o maior prêmio ambiental das Nações Unidas pelo trabalho inovador e de monitoramento da Amazônia, que previne o desmatamento. O troféu foi entregue no Quênia. A reportagem é da Carla Marinho. O Instituto Amazon desenvolveu modelos de inteligência artificial capazes de prever onde o desmatamento deve ocorrer na floresta tropical brasileira. Esses alertas servem para ajudar o governo a orientar políticas públicas e ajudar autoridades a protegerem áreas sob risco. Se a Amazônia chegar num ponto de não retorno, nós vamos ter vários impactos. Primeiro, perda de biodiversidade. Segundo, emissões de gases de efeito estufa, porque a Amazônia armazena muito carbono nas florestas e no subsolo.
O mapa digital do Amazon já identificou 15 mil quilômetros quadrados de áreas ameaçadas, preservando mais de 70% delas. Os dados também embasaram milhares de processos ambientais e ajudaram a descobrir 99% dos casos de desmatamento ilegal no Brasil. A tecnologia usa pontos amarelos, laranjas e vermelhos para indicar níveis de ameaça, combinando dados de satélite, IA e modelagem estatística. Agora, com o reconhecimento internacional, a expectativa é reforçar a ideia de que proteger a Amazônia é proteger o futuro do planeta. A Amazônia, o mundo já chegou ao seu limite. E a gente precisa agir juntos, não somente por quem está aqui, mas é por uma escala global, é por todos. Uma decisão polêmica no mercado imobiliário surpreendeu e também preocupou muita gente que pensa em comprar a casa própria. O site Zillow removeu da lista de residências os dados sobre riscos climáticos que são importantes para futuros compradores. E o motivo foram as reclamações dos corretores de imóveis. O Zillow, o maior site de imóveis do país, decidiu tirar das suas listas os índices de risco climático que mostravam se uma casa poderia ser afetada por enchentes, incêndios ou outros eventos extremos. A empresa vinha usando esses dados desde 2024, mas corretores reclamaram que as informações estavam atrapalhando as vendas. A pressão veio principalmente do sistema de listagens da Califórnia, um dos maiores do país, que questionou a precisão dos números. Agora, em vez de mostrar os índices diretamente, o Zillow apenas direciona os usuários para o site da First Street, a empresa que produz os dados. Enquanto isso, outros concorrentes, como o Redfin, decidiram manter a informação nas suas páginas, defendendo que os compradores precisam saber os riscos antes de fazer o maior investimento de suas vidas. A decisão abriu um debate sobre transparência no mercado imobiliário, em um momento em que eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes nos Estados Unidos. Um estudo mostrou que as consequências de um vazamento de dados vão muito além do bolso. Pesquisadores estão alertando que o impacto emocional pode ser mais grave do que o financeiro. Pesquisadores entrevistaram mais de 500 vítimas de vazamento de dados. O resultado mostrou que metade delas relatou danos emocionais, como ansiedade e medo, enquanto apenas 29% apontaram prejuízos financeiros diretos. Os especialistas explicam que a angústia vem da incerteza sobre o que pode ser feito com as informações pessoais roubadas, como registros médicos ou imagens privadas e senhas. Segundo os autores do estudo, esse tipo de violação de segurança não se limita a números ou senhas. Ela atinge a confiança e o bem-estar das pessoas. Por isso, muitos especialistas estão recomendando que as empresas envolvidas em vazamento ofereçam suporte psicológico e orientação, além de medidas de segurança digital. É um tipo de ação que muitas companhias ainda não reconhecem como necessária. Agora, olha só essa história. Um criador de conteúdo foi preso em West Palm Beach, na Flórida. Segundo a polícia, ele usava a inteligência artificial para produzir vídeos falsos e criar situações de pânico. Tudo isso para ganhar engajamento nas redes sociais. A polícia não divulgou o nome nem imagens do rapaz, mas alertou para um influencer que está criando vídeos falsos na internet para registrar a reação das pessoas e ganhar seguidores. O rapaz admitiu a brincadeira para os agentes. I just made a banger with this one, boss. I think my last one at Home Depot hit like $1 million. Ele confessou que criava vídeos de IA simulando roubos de carro e pedia ajuda para as pessoas para perseguir o criminoso na rua que não existia. Melanie Valentine foi uma das vítimas. Foi certamente assustador o quão realista o vídeo era, relembra ela. Segundo este advogado, não existe uma lei específica sobre esse tipo de manipulação e nem uma punição para quem faz esses vídeos. O especialista explica que se a ideia virar moda e parar nas mãos erradas, pode ser perigoso, preocupante e até prejudicar muitas pessoas. If AI is manipulated or falls into the wrong hands, it can present a very, very troubling and damaging scenario for our way of life.
No próximo bloco, Congresso Latino de Estética reúne brasileiros e americanos para impulsionar negócios de beleza em Massachusetts. E mais, corrida cinematográfica entre uma Bugatti e um iate de luxo paralisa ruas de Miami, na Flórida, e atrai multidão de curiosos. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Um estudo inédito está procurando 6 voluntários para viver em confinamento total em 2026 como um astronauta. E olha, vão pagar bem para isso, viu? O projeto pretende entender os efeitos psicológicos e físicos do isolamento espacial nas pessoas. O programa é chamado Solis 1000. É financiado pela Agência Espacial Europeia e organizado pelo Centro Espacial Alemão. Os participantes vão ficar em uma instalação que simula uma estação espacial sem luz natural e também com uma rotina controlada minuto a minuto. A rotina vai ser rígida. 2 banhos por semana, exercícios diários, proibição de cochilos e monitoramento por câmeras. O objetivo é avaliar os efeitos do isolamento prolongado sobre a saúde, comportamento e também desempenho, preparando futuras missões à Lua e a Marte. Como incentivo, cada voluntário que concluir o desafio vai receber 23 mil euros, cerca de 140 mil reais. Os candidatos fora da União Europeia, incluindo os brasileiros, vão poder também se inscrever nesse programa. E o Serviço Nacional de Meteorologia aqui dos Estados Unidos está em uma temporada de inverno com um desafio crítico: a falta de pessoal. Centenas de vagas ainda não foram preenchidas após os cortes feitos pela administração Trump. E olha, muitos especialistas estão sendo recontratados às pressas. Até agora, apenas 80 profissionais, entre meteorologistas, hidrólogos e especialistas, aceitaram as novas contratações. O governo autorizou a reposição de 450 pessoas, mas mais de uma dezena de escritórios regionais continua com sérios problemas de falta de pessoal. Parlamentares e cidadãos alertam que essa situação pode comprometer a precisão de alertas e previsões em plena temporada de tempestades de inverno. Os cortes, que somaram cerca de 550 posições, levantaram preocupação sobre a segurança. No último verão, já havia o temor de que a redução de quadro afetasse a cobertura de furacões. O país foi salvo pelo fato de 3 grandes tempestades de categoria 5 não terem chegado até a costa do país. Agora, com a chegada do frio, a expectativa é de que o serviço consiga reforçar sua equipe. Segundo a NOAA, mesmo com vacâncias, o sistema alega que está pronto para ajudar a população, mas nem todo mundo acredita nessa declaração. Muita gente está preocupada. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar o tempo em boa parte aqui do país. Vamos lá? A gente começa na tabela com Boston, tempo encoberto, chuva ao longo do dia. Nova York e Washington, Norfolk, apenas tempo encoberto aí, não vai ter nem sol nem nada, apenas nuvens ao longo de todo o dia. Charlotte, sol entre nuvens. Atlanta, tempo encoberto, em toda essa faixa aí da Flórida, de Jacksonville a Miami, a gente também não tem sol. Miami, mínima de 58, máxima de 73 graus. Houston, sol entre nuvens. San Antônio, mesmo cenário, com mínima de 43, máxima de 69. Albuquerque, nublado o dia inteiro, mínima de 36, máxima de 65 graus Fahrenheit nessa região aí. Phoenix, sol entre nuvens. Los Angeles, ventania ao longo do dia, com mínima de 48, máxima de 76. São Francisco, tempo encoberto, o sol vai dar as caras bem tímido ao longo do dia, com mínima de 47, máxima de 58. Salt Lake City, apenas nuvens, mínima de 46, máxima de 62 graus. Em Boston, Massachusetts, o Congresso Latino de Estética, Spa e Cosméticos reuniu especialistas do setor para falar de inovação, empreendedorismo e também dar dicas de como se destacar em uma indústria que é considerada uma das mais promissoras do mundo. A Record Américas estava presente nesse evento. A Giovanna Locatelli tem as informações. Boston recebeu a 4ª edição do CLESC, Congresso Latino de Estética, Spa e Cosméticos.
Um evento voltado a profissionais da indústria da beleza, estética, saúde e bem-estar, reunindo especialistas do Brasil e dos Estados Unidos com um objetivo em comum: impulsionar negócios e fortalecer o empreendedorismo no setor. Nós estamos aqui para elevar o nome das profissionais da área da beleza a outro patamar, fazer com que as profissionais sejam cada vez mais reconhecidas por um trabalho bem feito, com ética, com profissionalismo, com técnica. Além das palestras, o evento contou com estandes de produtos e serviços especializados, promovendo networking, atualização profissional e troca de experiências entre empreendedores. Nós da indústria brasileira, da estética brasileira, nós somos muito procurados porque nós somos muito detalhistas, né? Muito especialistas, a gente ama aquilo que faz. E é muito importante para a gente estar num evento como esse, trazendo todo esse nosso amor, todo esse nosso carinho, com produtos que a gente consegue a certificação tanto da Anvisa quanto do FDA e produtos inovadores. A indústria da beleza é um dos setores que mais cresce no mundo. O mercado global já movimenta mais de 500 bilhões de dólares por ano, impulsionado principalmente pelos segmentos de estética, cuidados com a pele, saúde e bem-estar. Só nos Estados Unidos, esse mercado gera mais de 100 bilhões de dólares anualmente, criando milhares de empregos e oportunidades para pequenos e médios empreendedores. A profissional brasileira que atua hoje no mercado americano, nos Estados Unidos, ela já é muito bem vista pelo mercado como um todo. O brasileiro, de modo geral, é bem visto, tanto pelo mercado europeu quanto pelo mercado americano. O que acontece e o que a gente traz aqui são ferramentas as quais ela passa a se posicionar melhor dentro do negócio dela, fazer uma gestão de equipe, uma gestão de precificação, de marketing, onde ela vira uma grande empreendedora para um negócio de sucesso. A Record TV Américas também marcou presença no Classic. A executiva de negócios, Roberta Fernandes, foi uma das palestrantes e falou sobre a importância do marketing no fortalecimento dos empreendedores brasileiros nos Estados Unidos. Nós queremos fortalecer esses profissionais aqui, levando também informação, não só informação através do nosso jornal, mas também ajudá-los e educá-los, dar a eles a oportunidade de entender o que a gente faz na televisão com publicidade e propaganda, para eles desenvolverem no negócio deles. Para os participantes, o Classic foi uma oportunidade de aprendizado, atualização profissional e conexão com outros empreendedores do setor. Gratificante, muito impactante, a gente aprende muitas coisas novas, né? Conhecimento nunca é demais. Então eu quis vir este ano para conhecer de perto como é que é o evento e é bem maravilhoso. E para encerrar o jornal, a gente mostra um vídeo que viralizou na internet e está dando o que falar. É uma corrida cinematográfica entre uma Bugatti e um iate de luxo que paralisou Miami Beach, na Flórida. Tudo isso foi uma estratégia de marketing que funcionou brilhantemente. Olha só o vídeo. As imagens mostram um supercarro de mais de 1.500 cavalos de potência disputando velocidade com um iate avaliado em milhões de dólares. Para fazer essa gravação da corrida, a estrada que leva até Miami Beach foi fechada durante horas. O evento, organizado para promover a marca do carro, gerou curiosidade e atraiu centenas de pessoas. Segundo as autoridades locais, a filmagem teve autorização especial e foi acompanhada de perto pela polícia. A cena reforça a imagem de Miami como palco de luxo, velocidade, excessos e mostra como a cidade se transforma em vitrine global para grandes e impressionantes produções. O vídeo viralizou na internet e atingiu o objetivo de ser compartilhado milhões de vezes. A ideia era gerar impacto visual e engajamento com uma estratégia de marketing gratuita e muito bem feita. Bem bacana, né? Bom, o Jornal Américas no ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!